Nosso papo de hoje é sobre como estar na consulta realmente presente e como fazer uma consulta sem mistérios. Quantas de vocês não chegam no consultório cheio de medo, de ansiedade, se prepara uma semana para o horário da consulta e a hora que chega no consultório, aquela ansiedade é tanta que vocês não conseguem se expressar, fazer as perguntas, ou a hora que acaba de sair do consultório você lembra, nossa, eu esqueci de falar esse detalhe que eu acho que é importante para o Dr. Juliano. Nossa, eu deveria ter perguntado isso, eu fiquei com uma dúvida. Então, a nossa conversa de hoje tem a intenção de desmistificar a consulta médica e falar para vocês o que é importante vocês terem em mente antes de chegar no consultório. Saiba que a consulta médica deve começar a partir do momento que você está falando com a secretária. Esse momento é um momento que já começou a consulta médica. Mas por que esse momento já começou a consulta médica? Porque antes de ligar, você com certeza já fez um checklist de qual médico deverá ter a confiança para cuidar de você. Então você procurou no Google, na internet, no Instagram, a amiga já te contou. Então geralmente vocês chegam no consultório já conhecendo a gente, né? Eu tenho rede social, eu tenho site, então vocês já chegam conhecendo um pouco do meu perfil e daquilo que eu faço. Isso é fundamental porque isso vai melhorar muito a confiança de vocês. E vocês vão entendendo que aquele médico que você está consultando realmente atua na área que você precisa. Então, você vai procurar um médico, a primeira orientação que eu faço é cheque se ele tem especialidade, se ele está dentro da especialidade que você precisa. Hoje dentro do CRM você tem lá o RQE, que é o registro de especialista. Ah, ele é mastologista mesmo? Ele tem RQE? Vai lá e procura. Ele é cirurgião oncológico mesmo ou ele só se intitula sem ser? Isso aí é crime também, né? Mas é só hoje checar e você vai conseguir perceber. Então, a consulta começa desde o momento que você está falando com a secretária. Você me escolheu o médico e você então vai buscar agora a nossa avaliação. Então, tem coisas que são simples, mas são fundamentais a gente conversar para que vocês diminuam a dúvida, sejam mais assertivas durante a consulta médica, né? Lembra que aquele tempo precisa ser um tempo de muita conversa, de muita conexão, de muita troca. Se você se sente ansiosa, eu acho que é fundamental levar um acompanhante que te ajude, um acompanhante que vai fazer aí as anotações precisas, vai te ajudar nas perguntas, vai realmente somar a consulta junto com você. Então, se você é aquela pessoa mais ansiosa ou chega no final da consulta, você consegue não lembrar de nada, é fundamental que você leve alguém, um acompanhante que possa te ajudar a isso. Ou até que você grave a consulta. Doutor, eu posso gravar a consulta? A consulta precisa ser resguardada por sigilo, mas o sigilo é entre você e o médico que está te assistindo. Se tudo for combinado, não tem nenhum problema em gravar a consulta. É até interessante que você consegue escutar novamente e que você também consegue retirar algumas dúvidas que na hora ele falou e você não entendeu, tá? Vamos então preparar para a consulta médica. Começou, fez o agendamento e vai preparar para a consulta médica, você vai pegar todos os exames que são importantes. Se você vai fazer uma consulta comigo, uma consulta de mastologia, ou se você vai fazer uma consulta para avaliar se aquela bolinha no ovário é algo suspeito e precisa operar, você vai pegar todos os exames de imagem. Fundamental você pegar os últimos exames de imagem, comparar os exames que você tem de anos atrás. Quanto tempo? 2, 3 anos? Ah, aquela bolinha, Juliano, eu tenho há 5 anos atrás. Então é importante você me levar esse exame de 5 anos atrás para que a gente consiga comparar. Então vai a uma consulta médica. A consulta médica, por exemplo, é com o mastologista, precisa estar lá a mamografia, não só o laudo da mamografia. A gente gosta de ver o filme, aquela parte pretinha, a fotografia, leva ultrassom, leva ressonância. Você fez biópsia, precisa levar os resultados dessa biópsia, os laudos dessa biópsia. Então o que você vai fazer é, de uma forma cronológica, numa sequência de tempo, levar os exames. De preferência, os exames dos últimos 3 anos, ou se for algo que for muito importante, um passado de câncer antigamente, um relato de uma doença grave, leva um relatório, leva esse exame que possa também ajudar. Então isso é fundamental. Exames em ordem cronológica. Se você quiser separar, isso já facilita muito. Levar uma batelada de exames de 2005 até agora, isso não vai ajudar em nada, vai ser menos assertiva a sua consulta.
leve aqueles exames que são realmente importantes, os últimos, e aqueles que estão relacionados ao problema que você vai passar pela avaliação. Outra coisa que é fundamental, os medicamentos que você usa. Muitas vezes eu preciso te operar, e se você toma um anticoagulante, toma algum remédio para baixar a glicemia, tem alguns remédios que precisam ser suspendidos antes. Então, leve uma lista dos medicamentos que você estiver usando. Isso é fundamental. Lembrar que remédios para ansiedade, lembrar que polivitamínicos, lembrar que as receitas emagrecedoras, todas essas devem ser faladas para o médico, tá? Então, exames, tudo bonitinho já. Eu tenho pacientes minhas que têm uma pastinha desde o começo do tratamento. Elas são professoras, muitas delas. Elas, se estiverem aqui, vão saber de quem eu estou falando. Elas levam tudo em ordem cronológica, que facilita muito a nossa avaliação. Outra coisa que é importante, toda vez que você vai fazer um exame que for solicitado pelo médico, questione, tem algum lugar melhor que eu possa fazer? Você indica qual profissional para fazer aquele exame? Porque geralmente existe uma sinergia entre o profissional e algum tipo de exame. Então, os exames da mama, por exemplo, são feitos melhor por especialistas em radiologia mamária. Doutor, quem que você confia para fazer esses exames? Isso facilita. Às vezes vocês chegam com exames mal feitos, com exames de baixa qualidade, acaba tendo que repetir esses exames, tá? Então, sempre pergunte sobre onde fazer esses exames. Lembrar que precisa existir uma sinceridade e uma confiança. Tudo que for perguntado na consulta médica precisa ser respondido da forma mais sincera possível. Eu, muitas vezes, na minha primeira consulta chega a quase 1 hora. Por quê? Porque a gente pergunta todo o histórico de vida da paciente, a gente pergunta se essa paciente tem alergias, se ela tem um histórico familiar de câncer. Então, vai passar pela consulta, se é algo relacionado a um tratamento oncológico, é fundamental contar para a gente quem são os familiares que já tiveram um histórico de câncer, que tipo de câncer e em qual idade eles tiveram essa doença. Tudo isso vai nos ajudar a ver o seu potencial de risco, a fazer raciocínios que muitas vezes, se você não conta, a gente não é capaz de fazer esses raciocínios. É minha função enquanto médico abrir o leque de perguntas e conhecer você como um todo. Você vai lá para analisar um nódulo de mama, mas eu preciso analisar aquela mulher que tem um nódulo de mama. Toda a história dela, porque tudo isso vai nortear a melhor estratégia e a estratégia personalizada. Ah, Juliano, mas aquele médico, na hora que eu comecei sentei, ele já acabou a consulta, me pediu o exame e eu levantei. Existem consultas, existem investimentos. Uma consulta hoje, de primeira vez, na minha área, se ela não for feita em 40 minutos, 1 hora, ela é uma consulta, ao meu ver, incompleta. Muitas vezes isso não se encaixa em atendimentos por convênio. Muitas vezes não se encaixa em atendimentos por convênio. É questão de valorizar a sua saúde. Muitas vezes a paciente sai descontente porque não foi bem atendida e o colega médico está descontente porque não foi bem remunerado. Então a gente precisa acabar com isso. Se você quer uma consulta bem feita, você precisa investir nisso também. Você atende convênio também, Juliano? Eu atendo convênio. E a paciente que é atendida pelo convênio, ela tem o mesmo atendimento que a paciente de particular. Qual que é a diferença? Eu atendo convênio 1 vez na semana só. Esse horário é um horário mais restrito. Por quê? Porque o que eu entrego numa consulta médica precisa ser muito diferente do que a remuneração dos convênios hoje nos distribuem, né? Então são questões de investimento. A gente investe em tanta coisa, precisa investir na nossa saúde também. Outras coisas que são importantes, você vai ser submetido a um tratamento cirúrgico, coisas que são fundamentais. Juliano, que tipo é a cirurgia? Quanto tempo dura a cirurgia? A cirurgia dura 1 hora, 2 horas, 3 horas. Qual é a incisão? Qual é o tipo de corte? A gente sempre vai explicar. Geralmente eu desenho tudo isso para o paciente antes do procedimento cirúrgico. Qual é o seu tempo de repouso? Isso é fundamental. Se você trabalha, se você vai fazer um procedimento cirúrgico ou qualquer tratamento, você tem que perguntar qual é o seu tempo de repouso. Esse tempo de repouso é fundamental para você se programar. Vai pegar um atestado, ou você já está de atestado, você vai precisar de um acompanhante, de um ajudante para cuidar de você nesse período. Juliano, tem materiais importantes? Tem sutiã, tem meia, tem medicamentos que eu vou precisar tomar?
Com quanto tempo eu vou conseguir tomar banho sozinha? Com quanto tempo eu posso dirigir? Com quanto tempo eu posso voltar para a academia? Então percebe que são vários os detalhes que precisam estar numa consulta médica. Eu sempre converso com a paciente e muitas vezes ela chega na consulta muito ansiosa e sem a possibilidade de fazer todas essas reflexões, e a gente sempre faz um combinado. Você vai sair daqui, anota todas as dúvidas até o seu retorno, porque a partir daí a gente vai também esclarecer todas as perguntas que hoje você não conseguiu. E hoje a internet, né, o digital, nos possibilita coisas muito melhores ainda. Eu posso avaliar a paciente num primeiro dia, ela veio de fora de uma outra cidade, e no retorno, muitas vezes essa paciente pode ficar na casa dela, porque eu consigo acessar os exames online e eu consigo já conversar com ela online, porque ela já passou numa primeira vez no nosso consultório. Então tudo isso é fundamental. A consulta médica, como eu estou falando, ela consulta lá antes de você ter ligado, porque você já checou quem sou eu, e ela vai terminar muito depois da hora que você saiu, porque na maioria das vezes o que a gente vai fazer? Eu vou pegar todo o seu caso, eu vou estudar, eu vou trocar ideias com colegas. Hoje a gente tem vários grupos, vários boards de discussão científica para que a gente consiga colocar um caso mais complexo e junto com muitas cabeças fazer todo esse tipo de análise e personalizar o tratamento para você. O que mais que é importante? A gente tem em mente, tem restrição de alimentação, eu posso comer de tudo depois que eu fizer o tratamento cirúrgico? Outra coisa, Juliano, eu não estou muito bem esses dias até o tratamento. Se eu tiver algum problema, como eu posso me proceder? Eu preciso ir ao hospital, eu volto no consultório, eu te ligo. Todas as pacientes que são pacientes cirúrgicas, que têm considerações que precisam ser mais urgentes, elas têm o meu contato, têm o contato do plantão, têm o contato da secretária. Fundamental, que vale como regra básica, se o seu problema for um problema urgente e grave, for num horário fora do horário de trabalho, o lugar que todo mundo precisa procurar é o pronto-socorro. Não vai negligenciar e esperar o médico te responder e tudo mais. Faz o contato com o médico e já se encaminha ao pronto-socorro. É assim que a gente faz. Juliano, quando que eu tenho que voltar depois de um procedimento cirúrgico, depois desse exame de imagem? A gente sempre combina um segmento. Toda paciente precisa de um segmento. A paciente veio hoje, está tudo bem? Ela vai voltar com uma rotina em 1 ano, ou ela vai voltar com uma rotina em 6 meses. Algumas situações ela vai voltar numa rotina até mais curta, uma rotina de 3 meses. Ah, Juliano, você tem algum outro lugar que eu consiga buscar mais informações? Como eu disse, a maioria de vocês já me conhecem, já sabem que eu tenho sites, que eu tenho rede social, e muitas vezes o que eu ainda faço eu tenho hoje um programa que eu consigo te entregar lá mais de 15, 20 horas de conteúdo com tudo isso que você está passando e vai passar, que é o nosso programa Vida Além do Câncer. Que ainda está conectada comigo, com a Fabiana e com mais várias mulheres que estão passando pela mesma jornada com você, fica o convite. Então, eu tenho muitas pacientes minhas do consultório que também são pacientes, são assinantes do programa Vida Além do Câncer e têm a sua jornada transformada. Como eu digo, é para todo mundo o programa Vida Além do Câncer? Não. O programa Vida Além do Câncer é para quem tem a clareza de que é possível passar pelo momento, pela jornada oncológica, de forma mais leve, de forma mais equilibrada, de forma mais empoderada, né? Então é por isso que a gente hoje tem várias estratégias para cuidar de você, seja no real, no presencial, incluindo até hoje a esfera digital. Isso é fantástico, isso é um motivo de muito orgulho que a gente hoje entrega um programa para vocês, tem transformado a vida de muita gente, né? Tá aqui a Alícia, que não me deixa mentir, né, Alícia? Para a gente finalizar, o que é mais que importante para vocês? Combine com o seu médico quais são as coisas que você precisa fazer para levar para a próxima consulta. Então você vai voltar comigo com os exames de imagem, com a ressonância ou com a biópsia. A partir daí, então eu vou voltar com qual data, doutor? Já deixa marcado o retorno. Geralmente as minhas secretárias, ou a minha secretária, que é a Fran, que é a mais direta, ela agenda os exames, ela já agiliza todo o processo. Tratamento de câncer, tratamento de lesões urgentes precisam de prioridade e assertividade. Esse tempo vai fazer a diferença.
Então, a função hoje da nossa conversa, desvendando o mistério de uma consulta médica, é fazer vocês entenderem que é fundamental chegar na consulta médica por inteiro, chegar na consulta médica com conexão, deixa o telefone de lado, ou deixa ele gravando, ou anota, leva o acompanhante para fazer as coisas junto com você, mas se entregue na consulta para que a gente consiga extrair todas as informações para você e consiga personalizar o seu tratamento. Vai passar por alguma consulta nesses próximos dias? Tem uma amiga que está em tratamento e que está nessa jornada aí, está meio perdida? Encaminha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudá-la a ser mais assertiva. Quanto mais informações vocês passarem, quanto mais informações vocês escolherem, melhor o resultado e mais personalizado vai ser o tratamento. Não me canso de dizer que informação é poder, salva vidas. E que vocês precisam ser protagonistas da história de vocês. Combinado? Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.